Eu acredito que Deus, para promover a unidade entre seus filhos, a unidade na sua família, Ele estrategicamente nos fez diferentes. Eu acredito que a unidade cristã, a unidade da igreja, aquela unidade que Jesus orou pedindo ao Pai para que nós fôssemos um, essa unidade ela se constrói por meio da diferença. A diferença é um elemento fundamental, essencial nessa unidade. E por que eu acredito nisso? Porque nós, seres humanos, pecadores que somos, carnais que somos, se nós tivéssemos em nós mesmos todos os recursos que precisamos na nossa vida com Deus, se a gente tivesse todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades, todas as capacidades, dificilmente a gente conseguiria colocar em prática mandamentos como aquele que diz que devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Ou o mandamento que diz que devemos preferir em honra uns aos outros. A consciência desses mandamentos, a prática desses mandamentos, eu acredito que nós somos induzidos, incentivados, levados a praticar isso, quando a gente começa a admitir que somos diferentes e que não temos em nós mesmos tudo o que precisamos. Em uma grande medida, as coisas que nós precisamos estão na vida dos outros. Precisamos dos dons dos nossos irmãos, precisamos dos seus talentos, das suas capacidades, dos seus serviços, ainda que não seja, aos olhos dos homens, um serviço que tenha notoriedade, mas precisamos do serviço uns dos outros. Cada um de nós é um dispenseiro da graça de Deus, é alguém que serve a graça de Deus. Então tem uma parcela, e uma parcela significativa, da graça que me alcança através da vida dos meus irmãos. Então tem uma parcela da graça que por mais que eu ore, jejue, leia a Bíblia e tudo isso, por mais que eu me exercite na minha vida devocional, na minha vida com Deus, tem uma parcela dessa graça que só me alcança por meio dos meus irmãos. É isso que eu acredito. Então Deus estrategicamente nos fez diferentes e a diferença é um elemento fundamental da unidade. Nós precisamos aproveitar bem essa diferença, precisamos nos enriquecer dessa diferença que existe no corpo de Cristo. Tem uma história bíblica, um relato bíblico, que para mim ilustra muito bem essa questão de aproveitar da diferença. Porque muitas vezes nós temos que sustentar o ministério dos outros, levantar, promover, incentivar, dar espaço para o ministério dos outros. E para mim, a história registrada em Êxodo 17 é uma história que ilustra bem isso. Nesse momento, Moisés, o povo de Israel está numa batalha e Moisés tem um papel de interceder pelo povo, de orar pelo povo, com seus braços estendidos, com suas mãos estendidas sobre Israel. E em determinado momento, no decorrer da batalha, Moisés começa a se cansar, não aguenta mais ficar com os braços levantados, os braços estendidos. Se Arão e Hur não tivessem consciência da diferença, não tivessem consciência de que o papel de intercessor ali era de Moisés, se eles não tivessem consciência disso, é provável que, ao ver Moisés cansado, um deles tivesse a ideia de criar uma escala de oração, uma escala de intercessão, em que fizesse turnos e as pessoas fossem se revezando ali em cumprir uma escala e orar por Israel durante todo o tempo da batalha. Mas eles não entenderam isso. Eles entenderam que naquele momento era papel de Moisés interceder pelo povo. E eles, cada um, sustentaram os braços de Moisés para que Moisés continuasse orando, para que Moisés continuasse intercedendo e Israel fosse vitorioso na batalha. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Sustentar o ministério do outro, apoiar o ministério do outro, incentivar, facilitar o serviço do outro. Isso é uma palavra que se destina aos pastores, por exemplo, que precisam deixar espaço para que as ovelhas trabalhem, para que as ovelhas atuem, para que as ovelhas exerçam seus dons com liberdade, executem o ministério que receberam do Senhor. Mas também é uma palavra para as ovelhas, que precisam facilitar também o trabalho dos seus pastores. O livro de Hebreus, por exemplo, nos diz que devemos obedecer aos nossos pastores e devemos nos sujeitar a eles como quem hão de prestar contas por nossas almas, para que façam o seu trabalho com alegria e não gemendo. Porque se eles fizerem gemendo, não será para proveito nosso. Então, nós devemos também facilitar o trabalho dos nossos pastores para que eles executem o serviço deles, o ministério deles com alegria. Então, ter uma vida sujeita, um coração
rasgado, um coração submisso, é sustentar o ministério do outro, é levantar e apoiar o ministério do outro. Nós sustentamos os ministérios também por meio da oração, nós sustentamos os ministérios por meio dos nossos recursos financeiros. A palavra também nos diz que Jesus, o serviço de Jesus, era sustentado financeiramente por um grupo de mulheres piedosas. Elas decidiram dar todos os recursos para que Jesus mantivesse seu ministério. E nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para servir, mas também para favorecer o serviço dos outros, para facilitar e para incentivar o serviço dos outros. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso. Talvez você seja um pastor que precisa facilitar o serviço dessas ovelhas e colocar os santos para trabalhar. E talvez você seja uma ovelha que precisa facilitar o serviço do seu pastor, realmente tendo um coração rasgado, um coração sincero, uma vida na luz, aceitando o conselho, aceitando a repreensão, a correção. Mas é preciso entender isso, que nós precisamos uns dos outros e precisamos facilitar o trabalho uns dos outros. Então pense sobre isso e reflita e aplique a isso à sua vida, ao seu coração.